Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Bom, vamos lá. Hoje mais um vídeo aqui. Eu trouxe um tema para vocês que as pessoas me perguntaram muito depois de um vídeo que eu já fiz sobre café. Fiz um vídeo sobre café. Leio muito as perguntas que as pessoas fazem abaixo dos vídeos e achei interessante então trazer hoje aqui para vocês um complemento, trazendo o café num outro viés, trazendo o café aqui dentro do esporte, porque a cafeína, aliás, a gente devia mudar o título aqui, eu vou mudar o título, a gente não vai falar de café no esporte, a gente vai falar da cafeína no esporte, né? Por quê? Porque tem pessoas que usam o café para atividade física, o café, a bebida café, mas a gente sabe que a cafeína ela está muito embutida aí em suplementos, em pré-treino, estimulante, todos esses elementos que fazem parte da vida do atleta, de quem pratica atividade física. E eu vejo que existem algumas crenças que são colocadas em cima do café, alguns atributos que muitas vezes a bioquímica ela não explica, ela não assina embaixo. Ela não certifica algumas coisas que são atribuídas ao café, alguns efeitos. Então hoje a gente vai entender, vai discorrer tudo isso, porém, para que eu possa fazer essa aula, eu obrigatoriamente vou ter que relembrar um pouquinho de algumas vias metabólicas. Eu sei que você aí de casa não é médico, ou talvez até tenha algum médico assistindo, mas a nossa maior parte do público é um público leigo, então eu vou fazer daquele jeitinho assim, ó, vou mastigar para vocês uma coisa um pouco complicada, mas que fique palatável, para que vocês consigam entender o que a gente vai falar aqui, tá? Vamos entender o primeiro seguinte, ó, questões associadas ao metabolismo da glicose e da gordura. Quando eu penso em síntese de energia no corpo, eu tenho que entender que eu posso formar ATP por diversas vias, tá? Eu posso formar usando glicose, que é sempre a via mais fácil, né? A preferencial do corpo. Eu posso formar energia através da gordura, e aí a gente vai usar aqui, ó. Eu vou botar um nome no quadro, que a partir de agora a gente vai só falar desse nome aqui, ó, beta-oxidação. Ou seja, sempre que eu falar aqui beta-oxidação, o que vocês vão entender? Que eu estou me referindo ao uso da gordura como fonte de energia, ou seja, o corpo usa gordura para converter em ATP, tá? Então, beta-oxidação significa isso. Retomando então, ó, posso formar energia a partir do carboidrato, da gordura e também da proteína, dos aminoácidos. São todas fontes de energia e que o meu corpo irá então escolher baseado em situações, tá? Cada situação do meu dia a dia, eu posso dar preferência para o uso de algum substrato diferente para formar energia. Mas, vamos lá, olha só. Vamos entender, primeiro, que aqui vamos desenhar uma célula, como se fosse uma célula muscular. Isso aqui é uma célula muscular. Se eu tenho produção adequada de insulina, um bom receptor de insulina, eu vou promover a entrada da glicose através de uns canalículos aqui, né, que a gente chama de GLUT4. A glicose, ela entrou na célula, então agora aqui dentro eu tenho glicose. Essa glicose vai sofrer algumas transformações, né? A glicose, ela tem 6 carbonos, ela é C6, ela vai inclusive receber um fósforo no carbono 6 para virar glicose 6-fosfato. Depois a glicose vai se quebrar em duas estruturas de 3 carbonos e isso aqui a gente chama de piruvato. Então cada piruvato tem 3 carbonos. E aí vai depender agora para onde vai o piruvato, vai depender muito também do meu próprio tipo de exercício físico. Vocês já ouviram falar de exercício aeróbico e de exercício anaeróbico. O que isso significa? Aeróbico é quando existe a presença de oxigênio. O que seria um exercício aeróbico? Onde é que a gente respira muito oxigênio na fibra muscular? Numa caminhada, numa bicicleta,
numa atividade de boxe. Isso é o aeróbico, tá? E o que seria o anaeróbico? É onde eu tenho força resistida. Ó, meu músculo está aqui sendo pressionado numa hipertrofia. Isso aqui, musculação, tá? Aí eu tenho, então, um anaeróbico. O que vai acontecer? Se eu tenho uma atividade aeróbica, o piruvato aqui, ele vai entrar na mitocôndria. E quando ele entrou na mitocôndria, ele vai se converter aqui em acetil, porque ele perde um carbono também, né? Tem 3 carbonos, perde um carbono, vira acetil, que é uma molécula de 2 carbonos, vai juntar com a coenzima A, formando acetil-CoA, isso vai para o ciclo de Krebs. Então aqui dentro da mitocôndria acontece o ciclo de Krebs. Ao final do ciclo de Krebs, eu vou estar então formando adenosina trifosfato, que seria ATP. ATP igual a energia. Porém, aqui é na presença de oxigênio. E se eu tiver a ausência de oxigênio, o que vai acontecer? Isso aqui vai para um ciclo chamado ciclo de Cori. Cori, não é mais Krebs, é ciclo de Cori. E no ciclo de Cori vai acontecer a conversão em ácido lático. Ácido lático. O ácido lático, ele não vai ficar muito tempo sob forma de ácido lático. Por quê? Porque ele é um ácido e ele está no citoplasma, no citosol da célula. Ou seja, meio aquoso. Nenhum ácido fica estabilizado em meio aquoso. Então ele vai perder um H+. Pronto, perdeu aqui, desprotonou, perdeu um H+. E quando perde um H+, o ácido lático se transforma em lactato. Aqui, o pessoal da academia, do treino, já começa a entender um pouquinho aquela coisa assim, nossa, tá me dando uma dor no músculo, dor de ácido lático. Na verdade não, é a dor do lactato, porque não fica muito tempo sob ácido lático, né? Mas dá aquela dor muscular, a pessoa sente dor, o atleta sente muito isso, né? Porque ele vai com o músculo no extremo. Enfim. Bom, agora a gente entendeu aqui 2 vias, né? Eu tenho a produção de ATP pelo ciclo de Krebs ou também vou ter pelo ciclo de Cori, que daí vai ser aqui pelo lactato, que envolve o fígado, né? É aqui no fígado, isso era para ser um fígado. Ah, Fernando, ajuda a gente aí, bota um fígado, vai. Então, aqui vai ter produção de ATP também. Bom, porém, eu mostrei para vocês que o ciclo de Krebs trabalhou recebendo glicose, mas ele também pode acontecer recebendo, ao invés de acetil para formar acetil-CoA, o ciclo de Krebs pode acontecer sendo a entrada aqui acil. E acil é diferente de acetil. Acetil veio da glicose, acil veio da gordura, que é o que a gente acabou de falar, beta-oxidação. Então, quando a gordura do corpo ela se transforma numa molécula chamada acil, ela vai entrar na mitocôndria e ela vai juntar com a CoA, vai ser acil-CoA, ok? Bom, então essa base aqui, que eu não vou nem apagar, ela é fundamental para a gente entender os efeitos da cafeína. Primeiro, por que cafeína é usado para tirar o cansaço, para tirar a sonolência? Vamos lá, porque olha só, quando o meu corpo consome energia e ele vai usar o ATP, ele vai tirar esse fósforo daqui e o ATP vai se transformar em ADP, ou seja, era adenosina trifosfato, agora virou adenosina difosfato. E se o meu corpo usar mais um pouco dessa energia, que já está mais baixa, eu vou transformar isso daqui em AMP, ou seja, adenosina monofosfato, que vai virar aqui adenosina. E a adenosina pura, a adenosina ela tem receptores na fenda sináptica dos neurônios do cérebro. Olha aqui, eu tenho aqui um neurônio e eu tenho aqui outro neurônio.
Aqui no meio existe uma fenda sináptica que vocês já sabem para que serve. Se tiver serotonina, vai ter uma condução do bem-estar, dopamina, né? Felicidade, bem-estar. Mas aqui no neurônio pós-sináptico existem receptores de adenosina, que é o que vai sobrar quando não existe mais energia. O final de tudo é a adenosina. Porém, a adenosina, quando ela é captada pelo receptor do neurônio pós-sináptico, ela vai abrir canais de cloreto. Ela abre canais de cloreto que vai regular a expressão do ácido gama-aminobutírico. O que seria o ácido gama-aminobutírico? O GABA, que a gente tanto ouve, né? O GABA, que dá aquele relax, deixa a gente zen. GABA é o hormônio zen, né? Então, olha só, vamos lá, de novo. Quando eu converti ATP em ADP, AMP, adenosina, o fim de tudo é adenosina. A adenosina, ela vai vir aqui no neurônio pós-sináptico, abrir canais de cloreto para estimular a liberação de GABA, para ficar cansado. Por quê? Para dormir. Porque é hora de dormir, é hora de refazer tudo. Acabou a energia, é hora de dormir. Porém, a cafeína bloqueia os receptores de adenosina no neurônio pós-sináptico, para não ter essa liberação de GABA e para te manter mais tempo com energia, com elétrico. Isso é bom? Não. Isso não é bom por quê? Porque se vocês assistirem o vídeo aqui, ó, que eu fiz semana passada, retrasada, de crononutrição, eu expliquei o que seria cronodisrupção, né? Quando você causa uma disrupção desse nosso ciclo circadiano, você aumenta depósito de célula beta-amiloide no cérebro, inclusive aumentando chance de Alzheimer. Então, olha como não é interessante usar a cafeína para aquele momento que você está cansado, mas você tem mais uma reunião, você tem que estudar mais, você tem uma prova, sei lá. Não é interessante o uso da cafeína com esse intuito, tá? Não recomendo. Bom, mas a cafeína, ela tem um efeito energético, claro que tem. Esse efeito energético não é ruim se você utilizar só para te dar um pouco mais de energia mental para uma atividade física, para uma corrida, para alguma coisa assim. Por quê? Porque você não está querendo dormir e usou a cafeína para não dormir. Ela não está sendo usada como um rebite, né? Igual os caminhoneiros usam para não dormir. Ela está sendo usada simplesmente para te dar um up, um algo a mais. Aí tudo bem, aí concordo, usar a cafeína com esse intuito sim, né? Vamos dar um exemplo aqui que seria ruim a cafeína. Por exemplo, se você tem que treinar às 9 horas da noite, mas você tem sono no final do dia, às 8 e pouco você está cansado, você está querendo ir para a cama dormir, aí você toma uma cafeína para ir fazer o treino. Isso é horrível, porque tudo bem, você vai conseguir treinar, mas isso vai aniquilar com toda a tua arquitetura do sono, vai atrapalhar a tua recuperação, né, muscular, o reparo tecidual, a síntese dos hormônios noturnos, vai acabar com tua fisiologia noturna. Então aí não recomendo, aliás, não é eu que não recomendo, está proibido, isso não é interessante, tá? Então o primeiro ponto, entender o metabolismo da cafeína nestes receptores aqui que envolvem a adenosina. Não, aqui não é legal. O segundo passo aqui, para a gente esclarecer, é entender que a cafeína, se a gente analisar todos os aspectos bioquímicos que ela promove no corpo, as alterações que ela promove no corpo, ela mostra ser um recurso que melhora a capacidade do uso da glicose no corpo, tá? E aí a gente vai entender aqui que tem muita gente que usa a cafeína tentando emagrecer. Será que ajuda a emagrecer? Vamos pensar aqui, ó. A glicose, ela tem uma absorção um tanto dificultada a nível de intestino. Vamos desenhar aquelas nossas células de intestino. Ó, aqui está o intestino e aqui a gente tem as vilosidades intestinais. Tá? Aqui nas vilosidades, eu tenho, nas cristas da vilosidade, eu tenho uma proteína chamada GLUT5, que é a proteína que favorece a absorção da frutose. Então a frutose entra facilmente aqui no intestino. Porém a glicose não, porque essa membrana aqui,
ela dificulta, tudo que vai carreado com água é mais difícil, tá? Então, eu tenho que usar aqui, desculpa, tudo que é carreado com água é mais fácil, o que é com gordura é mais difícil. Então aqui eu tenho uma proteína chamada SGLT1, né? Proteína sódio-glicose acoplado, que é uma proteína que facilita a entrada do sódio, entendeu? E por isso entra água junto com o sódio. E a glicose entra de carona aqui. Então a glicose vai entrar no intestino como uma malandragem, através da SGLT1. E a cafeína, ela estimula a expressão dessa proteína SGLT1, ou seja, a cafeína aumenta a absorção de carboidratos, o que para o atleta é muito interessante, porque é o carboidrato que vai dar essa energia, a maior energia do esporte vai vir pelo carboidrato. Então a pessoa que possivelmente lá consumiu uma banana antes do treino, uma batata doce antes do treino e tomou uma cafeína, ela vai aumentar a absorção desse carboidrato. Esse é o primeiro ponto. Aí vem essa questão, cafeína para emagrecer. Bom, por que é usado cafeína para emagrecer? Porque existe um receptor no tecido adiposo chamado de receptor beta-adrenérgico. O que ele faz? O receptor beta-adrenérgico, ele estimula o que a gente chama de lipase hormônio sensível, LHS, lipase hormônio sensível. E a lipase, o nome já diz, ela quebra a molécula de gordura. Então ela vai pegar um triglicerídeo aqui, que é uma gordura, e vai quebrar. Vai quebrar em ácido graxo, são triaglicerol, né? 3 ácidos graxos e 1 glicerol. O triglicerídeo é composto por isso aqui, glicerol. E o que acontece? Esse ácido graxo aqui, eu tenho que oxidar ele, que é a beta-oxidação. Eu tenho que usar ele para virar energia. Lembram? Pegar o ácido graxo, jogar para dentro da mitocôndria para virar ATP, tá? Isso a gente vai chamar de beta-oxidação. Seria o certo, né? O ácido graxo aqui, ele vai se desdobrar até virar o acil, né? O acil, para que o acil entre aqui na mitocôndria. Porém, existe um probleminha aqui, olha só. Quando eu tenho que botar o ácido graxo para dentro da mitocôndria, o ácido graxo não entra na mitocôndria, de jeito nenhum. Ele precisa se ligar em alguém que leve ele para dentro da mitocôndria. Quem é esse alguém? Chama carnitina, um aminoácido famoso por emagrecer pessoas, né? As pessoas querem emagrecer, tomam carnitina. Por quê? Porque a carnitina vai grudar no acil, levando para dentro da mitocôndria, para ser aproveitado. Só que aqui a gente tem um problema. O acil, ele não gruda na carnitina sozinho. Ele precisa de uma enzima que faça isso, que é a carnitina palmitoiltransferase 1. O nome da enzima? Nossa, travou tudo aqui. Carnitina palmitoiltransferase 1. Olha a importância. Ou também, a gente chama de CPT1, tá? A carnitina palmitoiltransferase 1 é que vai pegar a acetil e vai ligar na carnitina para jogar aqui para dentro da mitocôndria, para formar energia. Só que essa enzima ela também é chamada de CAT1, tá? Tanto faz, CPT1, CAT1. Essa enzima, ela é inibida quando eu tenho uma acidez no citosol por conta desse hidrogênio que foi liberado no ciclo do ácido lático. Olha só, quando eu estou fazendo um treino anaeróbico, lembra? Olha o que eu falei aqui, ó. O treino aeróbico tem oxigênio. Se tem oxigênio, vai vir direto para a mitocôndria formar ATP. Se não tem oxigênio, o treino anaeróbico, musculação, vai acontecer o quê? Vai para a via do ácido lático.
E o ácido lático vai largar um hidrogênio aqui para virar lactato. E esse hidrogênio que é largado aqui, ele vai inibir a carnitina palmitoiltransferase 1, que é a enzima que pegaria a gordura que foi quebrada, que o ácido graxo que foi quebrado do triglicerídeo, né, por conta da cafeína. Cafeína estimulou receptor beta-adrenérgico, liberou lipase hormônio sensível, quebrou o triglicerídeo, formou ácido graxo. O ácido graxo tem que entrar na mitocôndria, porém não vai entrar. Por quê? Porque eu estou num exercício de musculação, portanto ele é anaeróbico, portanto eu estou na via do ácido lático e na via do ácido lático eu inibo essa enzima. Ou seja, a cafeína para emagrecer em atividade de musculação ou de qualquer tipo de treino resistido não tem efeito pelo que a gente estuda na própria bioquímica. Agora, na atividade aeróbica é muito legal. A cafeína vai funcionar, por quê? Ela faz toda essa via aqui, ela estimula a lipase hormônio sensível, quebra o triglicerídeo em glicerol, o ácido graxo vai entrar aqui na célula, vai juntar na carnitina através da ação da enzima e vai ser usado para beta-oxidação, porque eu não estou fazendo a via anaeróbica. Vocês conseguiram entender? É difícil, é muita bioquímica, mas a ideia do canal aqui é dar a base científica para que vocês entendam as diferenças entre os dois tipos de atividade e como a cafeína pode ou não ajudar aqui. Agora, o que a gente tem que ressaltar aqui? Existe algo chamado flexibilidade metabólica. É um fenômeno descrito onde a gente encontra em atletas altamente performáticos, tá? A gente encontra uma alteração de toda essa via que eu estou descrevendo para vocês como uma via comum que acontece em indivíduos comuns ou em atletas não de tão alta performance assim, tá? Que são pessoas que podem usar a cafeína, fazer uma atividade anaeróbica e mesmo assim estar conseguindo utilizar a gordura para isso, né? Para fins de uso de energia. E aqui, para a gente finalizar o vídeo, aí eu chamo a atenção daquele famoso café à prova de bala, né? Tá muito famoso, que você toma lá café, bota óleo de coco e bota um pouco de manteiga ghee toma antes do treino para dar aquela energia, ou nem antes do treino, as pessoas tomam de manhã para ter uma maior energia, né? Então assim, ó, vamos lá, se você tomou o café à prova de bala simplesmente para ter mais energia mental, para tocar o teu dia, para as reuniões, é claro que ele vai funcionar, porque a cafeína tem o efeito estimulante dela, ok? A gordura que você está usando, por exemplo, se você botou nesse café um TCM, né, um triglicerídeo de cadeia média, que vai ser o ácido cáprico ou caprílico, né, carbono ou 8 carbonos ou 10 carbonos. Esse TCM facilmente é utilizado, aliás, o TCM ele não precisa da carnitina para entrar aqui na mitocôndria. Detalhe extremamente importante, por que TCM é bom como fonte de energia? Porque o TCM não precisa de mitocôndria aqui, de carnitina aqui, tá? Então, você tomou aquele café à prova de bala, você está dando a energia do café, da cafeína, e você está dando combustível para o cérebro, porque do TCM você facilmente forma o beta-hidroxibutirato, que é um corpo cetônico, melhor fonte de energia cerebral que existe. Tá tudo certo, legal, entendeu? Então assim, você tem nessa bebida, você tem no café à prova de bala, uma fonte de energia não só cerebral, não só o estímulo do café. Você realmente tem aqui um favorecimento do uso do triglicerídeo de cadeia média para entrar mais fácil na mitocôndria e formar mais ATP. Então aí, antes de finalizar o vídeo, eu quis trazer para vocês, porque é uma febre, né? Existe essa tendência aí, virou uma febre principalmente das dietas cetogênicas, né? As pessoas gostam muito de usar o TCM e TCM é um produto incrível, justamente por isso. Porque ele contém na composição dele menos de 12 carbonos, né? Vai ser carbono 8 ou carbono 10, ácido cáprico ou ácido caprílico.
Gente, foi um vídeo denso, mas eu acho que ao final a gente conseguiu aqui entender o recadinho. Eu espero que sim. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com o teu amigo que faz atividade física, que usa cafeína. Veja que eu não falei aqui de dose, não é o objetivo, não posso falar de dose aqui. Existe uma individualidade muito grande, né? Existe a pessoa que é metabolizador rápido de café, o metabolizador lento de café. Então tem essa questão associada ao metabolismo hepático que tem que ser individualizado. Então assim, eu já não tenho o hábito de falar de dose aqui, de indicar e prescrever. Nesse vídeo então, menos ainda. Mas vocês acabaram de entender aqui o metabolismo, a ciranda toda onde a cafeína atua no corpo. Se você não está inscrito no meu canal ainda, se inscreva, aciona o sininho para receber o alerta de uma nova mensagem aí, novas mensagens, novos vídeos, bananou aqui, Fernando, novos vídeos toda semana, porque cada vez tem mais vídeo, hein? A gente começou com 1, 2, 3, agora estão botando 5 vídeos aqui para vocês. Espero que você tenha então gostado do vídeo, obrigado por ter ficado até o final. Abaixo desse vídeo tem um link que você pode se inscrever para fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo semanalmente aqui do meu canal. Fica aqui o meu muito obrigado.